Por que você quer ser um pregador? Que tal ser um pregador? Hoje em dia, pregar a palavra de Deus tem sido moda. Qualquer um pode pregar e falar o que quiser. A prova disso são as centenas de vídeos no YouTube, pelo WhatsApp, de pregadores cometendo gafes, pagando micos e até mesmo quebrando coisas no momento da pregação. Além desse mundo da pregação humorística, existem os pregadores estrelas que cobram fortunas para ministrar a palavra. Eles não têm unção e nem ganham centenas de almas quando pregam. A pergunta é: por que são então convidados? Simples, porque atraem multidões. Eu fico me perguntando, onde estão os pregadores que ganham almas? Onde estão os profetas que condenam o pecado? O que aconteceu com eles? Diante dos péssimos exemplos nos dias de hoje, eu fico imaginando que tipo de pregadores teremos no futuro, já que normalmente os novos seguirão o exemplo dos atuais. Todo dia aparece alguém querendo aprender a palavra de Deus e pregá-la. Todo dia jovens, meninos e meninas dizem sentir no coração que foram chamados por Deus e por isso querem aprender a pregar. E essas pessoas normalmente entram em contato conosco porque descobrem o nosso treinamento, descobrem o nosso curso, o seminário do Pastor Essencial. Porém, eu preciso sempre explicar que o nosso treinamento não é para aqueles que desejam ser pregadores estrela. Não. O nosso treinamento é para aquelas pessoas que desejam atrair almas para o reino de Deus e não atrair multidões. Não é para aquelas pessoas que desejam exibir-se na tribuna. Não é para aquelas pessoas que desejam apenas conquistar fama usando a palavra do Senhor. Mas o seminário Pastor Essencial é sim para quem deseja povoar o céu. Para quem foi chamado como profeta e deseja condenar o pecado que está tomando conta do mundo. Chamando o povo de volta ao arrependimento e à santidade. O seminário Pastor Essencial é para quem se converteu a Cristo de verdade, ama a sua palavra, quer andar em obediência e precisa urgentemente se capacitar para começar a pregar o quanto antes. Por isso, é sempre bom fazer essa pergunta: por que você quer ser um pregador? Qual é o teu desejo de ser um pregador? Seja sincero consigo mesmo. Olha para a sua vida de oração, olha para a sua vida de leitura da palavra. Olha para a sua vida de pecados. Olha para a sua vida de leitura constante. Você está se preparando para ser um pregador? A grande maioria que se diz querer ser pregador não está se preparando com oração, com leitura bíblica. Só existem pregações verdadeiras quando a pessoa tem uma verdadeira intenção de Deus dentro de si. E não é só assistir pregações no YouTube e se empolgam, acham bonito. Não é isso. Isso não faz ninguém ser um pregador aprovado por Deus. E agora nós vamos trazer algumas características importantes. Como que você pode saber que você está sendo chamado para pregar? Como você pode saber que está sendo chamado para pregar? Não há dúvida que a pregação é uma vocação nobre e importante de Deus. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7. Também está escrito em Tiago capítulo 3, versículo 1. Está escrito também em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Pregar não é simplesmente um preenchimento de tempo durante o culto da adoração, nem é compartilhamento de experiências pessoais. Não importa quão emocionantes sejam, nem é uma palestra bem organizada, projetada para dar uma série de passos para uma vida melhor. A pregação, como registra o apóstolo Paulo, é o meio pelo qual a verdade vivificante do Evangelho de Jesus Cristo é transmitida. As palavras do pregador devem ser fiéis à palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu, também para o grego.
Está escrito em Romanos 1,16. A admoestação de Paulo ao jovem pastor Timóteo enfatiza a prioridade da pregação. Diante de Deus e de Cristo Jesus, peço a você com insistência que pregue a palavra. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Portanto, não há dúvida que a pregação da palavra de Deus, ela é importante, primordial para Deus. Qualquer pessoa que esteja considerando entrar no ministério como pregador, também deve ter a palavra de Deus como prioridade número 1. Presta atenção. No entanto, como alguém pode ter certeza que foi chamado para pregar? Essa é a pergunta que não se quer calar. Como eu posso saber que eu fui chamado para ser um pregador, para pregar? Bom, os indicadores subjetivos estão em primeiro lugar. Quais são eles? Se um homem tem um desejo ardente de pregar, um desejo que não pode ser negado, tá? É um desejo ardente dentro dele, é um desejo que não pode ser negado. Isso é uma boa indicação de ter um chamado de Deus. O apóstolo Paulo e o profeta Jeremias do Antigo Testamento tiveram o mesmo desejo de comunicar a palavra de Deus. Paulo disse: se eu anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Essa obrigação que Paulo citou, a pregar, significa ser levado adiante com uma compulsão irresistível, inegável de fazê-lo. Jeremias descreveu essa compulsão com um fogo ardente, Jeremias capítulo 20, versículo 8 e 9, que não podia ser sufocado, que não podia ser apagado. Tentar contê-lo deixou muito cansado. Os indicadores objetivos do chamado de Deus para pregar estão em segundo lugar. Bom, se a resposta aos primeiros esforços da pregação for positiva, esta é uma boa indicação de que um pregador em perspectiva tem o dom de didaktikos. É uma palavra grega, né? Didaktikos. O dom de ensino, que significa o dom do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 11. Cada pregador deve ser, antes de mais nada, um professor da palavra de Deus, transmitido de forma clara e concisa e fazer a aplicação pessoal e também aos ouvintes. Os líderes da igreja geralmente são os melhores determinantes para saber se um homem ou uma mulher tem esse dom. Se concordarem que sim, o candidato a pregar deve então a ser examinado pela liderança quanto ao seu caráter, conforme descrito nos requisitos para os presbitérios, em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Essas duas afirmações da igreja são outra indicação do chamado de Deus. Bom, finalmente, todos os processos devem ser feitos em oração a cada passo do caminho. Se Deus está realmente chamando um homem para pregar, Ele vai confirmar de várias maneiras. Se você sente que está sendo chamado para pregar, busque a palavra de Deus. Peça a Deus a confirmação em oração. Peça a Ele mais oportunidades, mais confirmações, tanto internas quanto externas. Deus vai falar dentro do seu coração. Deus vai usar pessoas ao seu redor para confirmar. Peça também que Ele torne evidente, se não for a vontade dEle, de você continuar com esse desejo, que Ele tira de você. Anime-se com o fato que Deus está soberanamente no controle de todas as coisas e Ele vai operar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está escrito em Romanos capítulo 8, 28. Se Ele o chamou para pregar, esse chamado não será negado, esse chamado não será apagado, mas é importante que você entenda que você tem que ter a certeza que realmente recebeu um chamado de Deus para pregar. Não fica pensando, não fica só achando bonito, porque ser um pregador não é algo para a gente achar que é bonito, é um compromisso, E vamos agora para
última e terceira parte. Os chamados, os escolhidos e os oferecidos. Existem 3 grupos para você compreender essa importância de ter certeza que foi chamado para pregar. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, versículo 14. Há uma coisa preocupante em reuniões administrativas de igrejas em geral. Por hora se diz que falta obreiros para a missão. E depois se ouve que há muitos obreiros precisando de uma igreja. Isso parece incoerente. Na verdade, sabemos que falta obreiros para os desafios em campos missionários, em congregações, em lugares do interior ou dos subúrbios, não é verdade? É muito fácil você querer ser um pregador dentro de uma igreja grande, uma igreja consolidada, estruturada, mas você subir aos subúrbios, às favelas, às mazelas, você descer aos lugares mais baixos e querer ser um pregador ali, são poucos os ceifeiros. Você querer ser um pregador dentro de um hospital, levando a palavra para os doentes, para os moribundos, são poucos os ceifeiros. Você também querer levar a palavra de Deus nos presídios, nas cadeias, são poucos os ceifeiros, as pessoas que se oferecem, né? Na verdade, então, nós sabemos que falta obreiros para os campos missionários, e não falta pessoas, candidatos para querer pegar apenas o microfone. Reflita sobre isso que eu estou falando. Em uma determinada igreja havia 4 pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Pronto. Vou te dar agora, vou repetir. Em uma determinada igreja havia 4 tipos de pessoas. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Um importante trabalho a ser feito e todo mundo tinha certeza que alguém iria fazê-lo. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Ninguém o fez. Alguém se zangou porque era um trabalho de todo mundo e todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo ao final. Todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o qualquer um poderia ter feito. Você entendeu? Não muito, né? Não muito. Mas na igreja existe esses 4 tipos de pessoa. Todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Vou falar mais uma vez para você compreender. Um importante trabalho tinha que ser feito numa igreja. E todo mundo tinha certeza que alguém iria fazê-lo. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou, porque era um trabalho de todo mundo. E todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo. Mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém, quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Isso aqui é uma ilustração que eu estou falando para você. E se você não compreendeu, volta aí e ouve mais uma vez essas palavras que eu estou falando. O que ele está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer com isso? Diante da situação, nas igrejas atuais, imagine que Jesus teria falado aos seus chamados, aos seus escolhidos e também os que são oferecidos. Jesus já havia avisado: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E deixou também a solução para o problema: rogai ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Mateus 9, versículo 68. Ninguém pode dizer que não tem oportunidade para servir a Deus, porque o desafio da evangelização é gigantesco. Precisamos orar mais, como Jesus ensinou, para que o dono da seara mande mais obreiros para a missão. Agora, já encontrou o seu espaço na igreja? É uma pergunta que eu quero te fazer agora. Você já encontrou o seu espaço na igreja? Você já encontrou? Vamos agora refletir sobre esse versículo base e aprender sobre os 3 tipos de pessoas no ministério da igreja.
o primeiro público, o primeiro grupo de pessoas é os chamados. Os chamados são muitas pessoas que são convidadas a participar e contribuir com o trabalho missionário. Toda igreja, ao fim do ano, abre um apelo para as pessoas servirem os seus ministérios locais. Quase sempre os ministérios são mais destacados, como o louvor, são mais requisitados, e os mais discretos, como ação social, evangelização, são menos procurados. Mas aqueles que se conhecem e reconhecem o seu chamado por Deus, estão dispostos a fazer o que for preciso. Alguns chamados são como malabaristas na igreja, segurando tudo que está caindo, sempre tampa alguma falha de um irmão na última hora. Um exemplo bíblico do chamado de Jesus, e nós vamos pegar um outro exemplo agora que eu estou lembrando, o chamado de Isaías. Vamos pegar o exemplo de chamado de Isaías, que ouviu a voz do Senhor e ele ouviu Deus perguntando: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías então respondeu: envia-me a mim, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Todos os cristãos são chamados por Deus para servir em um ministério como sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Você já sentiu o chamado de Deus para a sua vida? Você sabe qual é o ministério que Deus tem para a sua vida? Jesus está te chamando agora. Exerça o seu ministério. Vamos agora para o segundo grupo. O segundo grupo é os escolhidos. Os escolhidos são poucas pessoas sentiram o chamado de Deus para a missão, para se entregar totalmente. Cristãos dedicados, que não conseguem ficar parados vendo a banda passar. Engajaram-se, facilmente em uma tarefa e não escolhem muito o que fazer. Eles antes aproveitam a oportunidade de acordo com a necessidade que aparece. São verdadeiramente servos de Deus e um dos outros. Nós devemos ser os escolhidos. Esse é o melhor grupo que eu gosto. É o melhor grupo. Aqueles que reconhecem como os escolhidos de Deus para o ministério, sabem qual é a sua missão no reino de Deus. Estão dispostos a pagar o preço, o que for preciso. Um escolhido de Deus exerce um ministério específico em qualquer tempo e lugar. Por exemplo, se o seu chamado for para evangelizar, você faz isso independente de qualquer situação, sem precisar ser escalado para uma programação da igreja, porque está dentro de você, é algo natural na vida dos escolhidos. Gideão foi um exemplo do povo escolhido, de alguém que é escolhido de Deus. Em Juízes 6, capítulo 6, versículo 11 a 19, fala que Gideão, ele era um escolhido, e seus companheiros de batalha também foram escolhidos pelo Senhor, ficando apenas 300. Juízes capítulo 7, versículo 1 ao 5. Hoje estamos no tempo da graça, e cremos que Deus não escolheu apenas algumas pessoas especiais, e sim a todos nós. Contudo, poucas pessoas se dispõem mais abertamente para Deus. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, 5, cumpre cabalmente o seu ministério. Cumpre constantemente o seu ministério. Você já descobriu para que Deus te escolheu? Você já descobriu? E vamos para a última parte, o último grupo que nós estamos agora compreendendo. Bom, o último grupo são as pessoas que nós podemos dizer os oferecidos. Quem que é os oferecidos? São as pessoas que não foram nem chamados, muito menos escolhidos, mas se ofereceram para fazer algo na igreja. Acabaram entrando pela janela e conseguindo alguma posição no corpo de Cristo. Prefere sempre cargos de destaques. Essas pessoas, eu tenho que falar a verdade, são pessoas que não vão contribuir muito, não vão somar muito. Os oferecidos, eles gostam muito de microfone, de auditórios cheios. Se forem chamados para fazer algo para poucas pessoas em uma igreja de periferia, eles nem aparecem. Alguns exemplos de pessoas oferecidas na Bíblia são Nadab e Abiú, que se apresentaram fogo estranho no altar de Deus.
sem ter permissão para isso e foram mortos pela ira de Deus. Está escrito em Levítico capítulo 10, versículo 1. Saul também ofereceu sacrifício sem a presença do sacerdote Samuel e perdeu o seu reino. Está escrito em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 e 20. Ananias e Safira quiseram aparecer, mentiram sobre uma oferta que ninguém tinha pedido e isso morreram. Está escrito em Atos capítulo 5, de 1 a 10. Muitos acham bonito quem canta, quem fala, quem prega no altar, mas precisa entender que para estar ali é preciso muito esforço e dedicação, precisa de aprovação do céu. Não se deve escolher um ministério pela aparência, e sim pelo que Deus mostra especificamente para você. Existem pessoas escolhidas para atender grandes comunidades e tem um ministério de sucesso. Entretanto, forem realmente pessoas escolhidas por Deus, terão vindo de um difícil começo, lutaram muito para chegar onde estão, e mesmo assim não tem dificuldades a ir a um canto qualquer para fazer a vontade de Deus. Eu te pergunto agora, você faz o que Deus quer ou você faz o que você gosta de fazer? Não seja oferecido, obedeça ao que o Senhor mandar você fazer. Vou concluir agora, vou terminar essa mensagem agora e vou deixar agora para você uma afirmação. Você foi realmente chamado e escolhido por Deus? Você foi chamado e escolhido por Deus? Você vai responder para você. Qual dos 3 grupos você se encaixa? Por que você quer ser um pregador? Você é um chamado? Você é um escolhido ou você é um oferecido? Quem é chamado e escolhido não faz o que quer na hora que der vontade, e sim obedece o mandado, a ordem de Deus para a sua vida o tempo todo, sem questionar ou sem murmurar. Existem chamados que são óbvios para todo cristão, como por exemplo, a oração é dever de todo cristão, é um chamado. O testemunho de vida é um dever de todo cristão. A leitura da palavra é uma ordem, é um dever de todo cristão. Evangelizar a ação é uma ordem, é um dever de todo cristão. Já o ministério pastoral, já o ministério da pregação, de ministração, de cura, de libertação, missões transculturais e outros que requerem condições especiais são para as pessoas escolhidas, especialmente para isso, separados por Deus. Mesmo assim, todos cristãos têm uma tarefa especial no reino de Deus. Não seja um oferecido. Querem fazer o que todo mundo já faz. Procure fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, que escolheu para realizar a sua obra. Você já sabe para que você foi escolhido por Deus? Você já sabe? Existe algo em sua igreja que Deus preparou para você fazer. Busque em oração, busque a direção de Deus, mas pelo amor de Deus, não seja do grupo dos oferecidos. Que você possa esperar em Deus, que você possa buscar em direção, que você possa se preparar para ser realmente um escolhido de Deus, um separado de Deus. Os chamados também, a quem enviarei? Quando Deus vê uma necessidade, Deus separar algumas pessoas, porque Ele está chamando. A igreja de Jesus foi chamada, mas para certos cargos especiais, somente os escolhidos devem fazer e cumprir a vontade de Deus. Amém? Você está preparado para evangelizar? Você sabe qual é o seu chamado missionário? Você tem discipulado algumas vidas? Se você já se fez essa pergunta, você já se perguntou isso? O objetivo dessa mensagem é induzir a ação evangelizadora e não somente apresentar novas teorias e não somente ensinar e incentivar você a ser um pregador. Amém? Que Deus te abençoe e vamos para a próxima aula em nome de Jesus.